Eu vejo a vida da gente como uma grande roda gigante. Uma hora a gente está por cima, outra hora a gente está por baixo, mas não quer dizer que quando a gente esteja por baixo, que a gente não venha depois estar por cima, porque a roda da vida, né, essa roda gigante, ela está sempre em movimento, ela está sempre girando. Eu tenho 29 anos e eu já passei por muitas coisas na minha vida, muitas coisas mesmo, mas coisas que me fez crescer, me fez ser mais forte, me fez evoluir como pessoa, como ser humano. Porque todas as coisas que a gente passa na vida é para fazer a gente ser mais forte, sabe? As coisas que a gente vive é para fazer a gente crescer e evoluir, né? Muitas pessoas não gostam de lembrar do passado, mas é importante a gente lembrar das coisas que passou, porque mostra que a gente aprendeu algo, entendeu? Se você não lembra de nada que passou na sua vida, se você não lembra do passado, é sinal que muitas vezes você não aprendeu, porque o passado nos serve de lição. A gente está aqui nessa terra, muitas pessoas acham que está na terra a passeio, né? Veio a passeio, a gente está de turista, mas não, a gente não está de turista. O planeta Terra é uma grande escola, a escola da vida. A gente está aqui para aprender algo. A gente está aqui para aprender a ser seres melhores, seres mais evoluídos. A gente está aqui para aprender. E a gente aprende muito, muitas vezes, com os nossos erros do que com os nossos acertos. Mas não repetir os mesmos erros é fundamental. Então é importante a gente lembrar das coisas que a gente viveu e passar para frente, sabe? Eu vou contar a minha história aqui para vocês, mas não é para vocês sentirem pena de mim, porque nenhum ser humano ele é digno de pena, né? As pessoas são feitas de história, né? A vida das pessoas é feita de história, né? As nossas vidas é feita de história. E eu gosto muito de ouvir as histórias da vida das pessoas, porque sempre a gente tem algo a acrescentar em nossas vidas, a aprender. Eu digo que é a sabedoria da experiência de vida, é a sabedoria da vivência, é a sabedoria da vida. Hoje eu poderia dizer para vocês que eu poderia viver uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, porque eu tive muitas perdas na minha vida, no decorrer da minha vida, e muitas perdas foram uma seguida atrás da outra. Assim que eu casei, né, eu e meu esposo, a gente passamos pela tragédia de 2011 aqui na minha cidade, onde a gente perdeu tudo. Eu digo tudo assim, bens materiais, né? Bens materiais, graças a Deus, coisas que a gente consegue conquistar com o decorrer da vida, né? Com o trabalho, a gente consegue batalhar, correr atrás e conquistar tudo de novo, né? Graças a Deus a gente não perdeu ninguém da família, né? Não perdeu nenhum ente querido, graças a Deus, porque aqui muitas pessoas perderam suas vidas, perderam famílias, né? E eu perdi foi bens materiais, mas não foi fácil. Vou dizer para vocês que não foi fácil. Eu digo que 2011 foi o ano do chororô, porque não foi fácil você perder tudo, você se deparar somente com a roupa do corpo e ter que começar do zero, né? Eu e meu esposo, a gente podia até ter terminado o nosso casamento ali, porque não foi fácil superar essas perdas, não foi fácil, foi muito difícil, foi muito doloroso. A gente ficamos algum tempo abrigado na casa de família, de parente. Chegou um momento até que meu esposo chegou a cogitar a ideia de eu voltar para a casa da minha família, né, do meu pai, da minha mãe, e ele retornar para a casa da mãe dele, né, porque a gente não tinha mais nada. O que a gente tinha para começar a nossa vidinha, a gente tinha perdido tudo. Mas aí eu cheguei para ele e falei, não, a gente é um casal, a gente casou, a gente é marido e mulher, a gente vai lutar junto, a gente vai lutar junto e a gente vai vencer. A gente não vai se separar um lá e outro cá, o que tiver que passar, a gente vai passar junto, né? A gente vai lutar junto para conquistar tudo de novo. Se você tiver que comer arroz e feijão, eu vou comer arroz e feijão com você. Não vai ficar um lá e outro cá, não. A gente vai batalhar junto para conquistar tudo de novo.
E a gente começamos a trabalhar para ficar junto mesmo, porque a gente queria ficar junto, a gente queria vencer, né, as nossas barreiras, os nossos limites. E a gente antes, né, já estávamos com a ideia de montar uma loja, isso antes da tragédia. E foi o que a gente fez. A gente abrimos uma loja, mas antes de abrir a loja, meu esposo tinha conversado comigo. Mariana, a gente vai abrir a loja mesmo? Você está certa disso? Será que não é melhor a gente pegar o dinheiro da loja e comprar as coisas que a gente perdeu na tragédia? Falei com ele, não, vamos abrir a loja, vamos continuar o nosso plano, o nosso sonho, porque trabalhando a gente vai conquistar tudo de novo, né? Mas não foi fácil, gente. A gente abriu a loja e a gente começamos a trabalhar. A gente voltamos para a nossa casa com a ajuda, né, de algumas pessoas, da família, de amigos, né? E começamos a trabalhar. E infelizmente a gente confiou em pessoas que não colaborou, entendeu? Com a gente, comprou, deixou a desejar, não pagou e a loja não foi do jeito que a gente esperava, né? E a gente teve que fechar a loja porque a gente ficamos envolvidos em dívida. Em vez da loja ajudar a gente naquele momento difícil, a loja fez a gente adquirir mais dívida. E no decorrer disso tudo, eu ainda fiquei grávida. E a minha gravidez foi uma gravidez muito difícil, muito complicada. Por quê? Com 2 meses de gestação, eu quase perdi o bebê, né? Eu tive um sangramento, eu tive um descolamento de placenta e eu quase perdi o bebê e eu fui internada. E na semana que eu fiquei internada, né, esperando, né, ali o médico ver a situação e eu consegui, graças a Deus, segurar a gestação. Mas o médico veio conversar comigo que ele estava vendo uma alteraçãozinha no meu bebê, que ele ainda não sabia direito dizer o que que era, porque eu estava só com 2 meses de gestação e que eu teria que, de fato, esperar o desenrolar da gestação. No início ele falou que estava vendo uma alteração na translucência nucal do meu bebê, que muitas vezes se dá em crianças que têm síndrome de Down. Foi isso que ele me relatou. E para mim foi muito difícil, sabe? Eu fiquei muito abalada, até então eu não tinha muito entendimento o que era síndrome de Down. Mas eu e meu esposo, a gente queria muito aquele bebezinho, queria muito mesmo. E fomos para casa fazer o repouso, eu tive que me afastar, né, do trabalho. Logo em seguida também meu marido fechou a loja, né? Fechou a loja. E as coisas acontecem quando tem que acontecer, sabe? Deus sabe de todas as coisas. Não deixou a gente desamparado, porque Deus é fiel. Ele fechou a loja e graças a Deus, Deus proveu, porque ele foi logo chamado para trabalhar na prefeitura. Ele tinha feito uma prova para trabalhar na prefeitura e ele falou assim, cara, tem 5 anos que eu fiz essa prova e até hoje nunca me chamaram, eu acho que nem vai chamar. Quando ele menos esperou, na hora da nossa necessidade, da nossa dificuldade, ele foi chamado para trabalhar nesse setor. E a gente não ficou desamparado, graças a Deus. E eu fiquei fazendo repouso. Só que toda vez que eu ia ao hospital fazer o pré-natal, sempre dava uma alteração diferente no meu bebezinho. Meu bebezinho nunca estava reagindo, né? Até que chegou um ponto que o médico falou comigo assim, olha, seu bebezinho tem tanto probleminha, está arriscado de você levar a gestação até os 9 meses, o bebê nascer e não sobreviver. É difícil ter que ouvir isso, mas eu ouvi. E o médico falava assim, olha, esse bebezinho está com tanta má formação, que ele começou a descartar a síndrome de Down, que meu bebezinho poderia ter uma outra síndrome que eles ainda não sabiam dizer o que que era, e que meu bebezinho tinha muita má formação. Começou a descartar que não era síndrome de Down e que o meu bebezinho estava com muitos probleminhas. Com 5 meses de gestação, eu fui bater uma ultrassom, onde que o médico falou comigo que ele estava vendo que o meu bebezinho, é muito difícil falar, sabe?
tinha linfoma. Olha, meu bebezinho tinha linfoma. Meu bebezinho estava com líquido no tórax, no pescoço e no abdômen. Mas que meu bebezinho estava vivo. Então eu e meu esposo, a gente agarramos a força na esperança da vida, né? Ele tinha vida. Não dava nem para ver o sexo do meu bebê, porque ele tinha tanta má formação que o médico falava que não dava nem para ver o sexozinho do meu bebê. Fomos para casa fazer o repouso. Na semana seguinte, quando eu voltei para o hospital, o médico tinha me relatado que não havia mais vida, né? O coraçãozinho tinha parado de bater. Mas eu aprendi uma coisa, né? Que a gente tem que ser forte, não como as ondas do mar, né? Que vem e destrói tudo que vê pela frente, mas que a gente tem que ser forte como a rocha, que aguenta todos os impactos dessa onda. E eu poderia ter entrado em depressão, porque eu tive várias perdas, uma seguida da outra. Eu fui para casa e pude, depois de ter perdido o bebezinho, e pude perceber que, cara, que eu não tinha mais aquela expectativa, né, do bebezinho, porque, gente, quando uma mulher recebe um atestado, né, que está grávida, automaticamente ela já se sente mãe. Então ali eu descobri que eu não era mais mãe, que eu não ia ser mais mãe, que não tinha mais bebezinho. Eu tinha o meu trabalho, que eu trabalhava com meu esposo na loja. Ali eu não tinha mais o meu trabalho, eu já tinha perdido o meu trabalho. Eu tinha uma loja aonde eu não tinha mais também a loja. Eu estava desempregada, eu ficava muitas horas em casa, sozinha. E eu poderia ter entrado assim numa depressão, uma depressão profunda mesmo, né? Mas eu sempre tive Deus, sabe? Eu sempre tive muita fé em Deus. E eu me agarrei com todas as minhas forças e fiz das minhas lutas, das minhas dificuldades, a minha força motriz, para mim não parar, sabe? Para mim não ficar estancado. Eu estava no fundo do poço, mas eu fiz, né, das minhas dificuldades aquela mola, onde eu pude dar impulso no fundo do meu poço para me poder subir, né? Eu fiz das minhas dificuldades a minha força motriz para mim não parar, para mim continuar, porque a vida ela é feita de sonhos, de expectativas. Quando uma coisa não dá certo, a gente tem que buscar outras saídas, outros sonhos, outras esperanças, outras oportunidades. Quando uma janela se fecha, uma porta se abre. Quando uma porta se fecha, é uma janela que se abre. E quando uma janela se fecha, uma porta se abre, sempre há uma esperança, sempre há uma saída, né? Sempre há uma esperança, sempre há uma luz no fim do túnel. A gente nunca pode achar que quando uma coisa não deu certo, que a sua vida acabou, que você nunca vai conseguir nada, que você nunca vai conquistar nada, que não é assim, né? A gente tem que ter fé, que sempre vai vir dias melhores, né? Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais forte, muito mais determinada do que eu era antes. Porque tudo que acontece na nossa vida é para fazer a gente ficar mais forte, é para a gente ter mais esperança na vida, para a gente aprender algo e passar para frente o que a gente aprende, passar para outras pessoas, para que outras pessoas venham ter, entendeu? Um pouco mais de entendimento, entendeu?